né? É um gás que ele aparece num determinado tipo de rocha. Aqui a gente chama de gás de xisto, mas não é só em xisto, tem outras rochas também. Ele é produzido a partir de um sistema de fratura, você fratura a rocha para o gás poder se liberar, e ele é muito abundante na natureza. Mas qual é o problema dele? Ao fraturar a rocha, pode poluir os lençóis de água. Então, o Brasil vai ter isso agora, a partir do dia 29, com essa rodada. E a gente precisa de gente que conheça isso. Não tem, nem na Petrobras não tem. A Petrobras conhece muito pouco o shale gas. Então, é uma oportunidade para que vocês se aprofundem, porque vão surgir muitos litígios envolvendo shale gas. O óleo não convencional tem uma outra dinâmica que não vale a pena aqui mencionar. Mas é também o chamado óleo não convencional, ou, se for na bacia do Recôncavo, o chamado GOMO, G-O-M-O. Então, sugiro aí a vocês que se interessem pela parte de petróleo, gás e energia, porque os litígios estão muito concentrados nessas áreas. E mais do que litígios, eu vou aqui lembrar o nosso grande Chico Buarque de Holanda. Ele disse aí certa vez o seguinte, no início do governo Lula, primeiro governo Lula, né, que todo governo devia ter um ministério, o Ministério VDM, né, vai dar problema, embora ele não tenha dito problema, disse outra palavra, mas vai dar problema. Se tivesse um ministro que alertasse para toda medida do governo, ele olhasse e dissesse, isso vai dar problema. O que as empresas estão procurando hoje são consultores que tenham essa função. Na hora que surgir um projeto, elas querem consultores que analisem e verifiquem o seguinte, quais são os pontos aqui que podem gerar problema? Me dá aí a sua opinião, me diga quais são os pontos e vamos trabalhar em conjunto para mitigar as possibilidades de litígio. As empresas não querem litígio, elas querem evitar o litígio. Então, a gente tem oportunidade para os engenheiros na fase de litígio e tem muito mais oportunidades antes do litígio, para vocês evitarem o litígio. Então, nós temos essas oportunidades e inúmeras outras. Se a gente quiser aqui conversar sobre conciliação e sobre mediação, que é o ponto final, e aí eu termino, nós vamos combinar aqui com a Yara, quando a nova lei de arbitragem for editada, vamos fazer um seminário aqui e discutir a nova lei, e vocês vão ver mais coisas com mais detalhes. Eu quero finalizar com um item chamado mediação. A nova lei de arbitragem, ela traz uma inovação que é um estímulo à mediação. Ao invés de levar um conflito para um procedimento arbitral, leva para um mediador, que pode ser qualquer pessoa, não precisa ter uma formação A ou B, e essa pessoa vai, então, conduzir um trabalho de negociação com as partes para identificar quais os pontos de convergência e como é que um acordo pode ser costurado. O engenheiro, o arquiteto, o técnico vai ter um campo enorme nisso, porque hoje você quase não vê técnicos como árbitros. Por que não vê? Por que você não tem uma câmara arbitral só de engenheiros, por exemplo? Ou só de técnicos, ou só de contadores? Em tese poderia ter. Existe muita resistência, porque a redação da sentença arbitral tem que ser uma redação com fundamento jurídico, porque ela é um título executivo judicial. E se tiver furo na redação, ela pode ser anulada por um processo judicial.
Na mediação, isso não acontece. Então, a mediação é um prato feito para técnicos. Sejam eles contadores, sejam eles engenheiros, sejam eles arquitetos. Então, eu identifico na mediação um enorme campo de atuação para todos nós aqui. Meus amigos e Yara, obrigado pela atenção, obrigado pelo comparecimento de vocês. Espero que as informações tenham agregado valor a vocês. E eu me coloco aqui à disposição para as perguntas que os colegas tenham. Ok? O trem não funciona. Ricardo, presta o microfone para falar. Primeiro, o Ricardo é um querido, né? E, nossa, como é competente, né? Segundo, eu sei que eu deveria falar isso no final, entendeu? Mas eu resolvi inverter e, desculpem-me, mas eu resolvi inverter. Segundo, esse seminário que ele disse já está engatilhado, tá? E a gente está já em vias de conseguir realizar um curso aqui no Clube de Engenharia. Realmente, eu já fiz um curso na OAB, que ele foi o grande mestre, dentre vários, mas todos, a gente conhece essa coisa do direito que os advogados querem, eles sempre presentes, eles não deixam a gente fazer nada sozinho. Então, e o Ricardo, além de engenheiro, é advogado. E também um grande advogado. Mas a gente pretende aqui, a gente já está em fase de negociação para realizar um curso, tá? Que não será um curso curtinho, nem um curso de enrolação, não. A gente pretende realmente promover um curso aqui a gente já está negociando alguns apoios, e eu queria dizer o seguinte, no final. Na realidade, a gente marcou, o Ricardo também, foi muito bacana, porque não houve nem tempo, entendeu? Eu falei, Ricardo, vamos lá. Ele veio sem... então, a divulgação também foi difícil, mas a gente vai fazer uma nova exposição antes desse seminário, que será pós-lei aprovada, com uma divulgação, com tempo para divulgar, porque o assunto é extremamente rico e ele é 10, né, 1000. Então, agora, eu vou passar para vocês. Eu queria, por favor, que vocês fizessem as perguntas ao microfone, porque, além de estar sendo transmitida ao vivo, posteriormente, quem se interessar poderá vir aqui no clube, buscar, trazendo DVDs vazios, levarem os DVDs com conteúdo da palestra, tá? Integral. Então, a gente pede novamente que vocês desliguem os seus celulares e só façam perguntas através do microfone para a gente ter esse registro. Ricardo, 10.000. E no final agradeço mais, mas eu não queria perder essa oportunidade, tá? Então, valeu. Então, por favor. Boa noite, Ricardo. Inicialmente, eu tentei achar o texto, o projeto de lei, a modificação da lei na internet, lá no site do Senado, eu não consegui. Vi que já foi para uma comissão, foi aprovado uma comissão agora em novembro, outubro. Primeira pergunta, aonde eu consigo saber esse anteprojeto de lei, onde eu acho isso que eu não achei na internet? Tá? Segundo, né? Tem uma formação, primeira formação em engenharia mecânica, segunda formação sou bacharel em direito, atuo como perito versus. Ao meu ver,
né, a lei de arbitragem no Brasil começou mal porque houve mais pessoas que utilizaram inadequadamente. A utilização, aí não sei o que está modificando, já ouvi falar que vai haver a necessidade de ter uma graduação ou um grau em uma especialização em direito. Eu acho meio temerário que no Japão não é assim, em diversos outros países não é assim. O que tem nesse texto novo de modificação disso? Eu cheguei um pouquinho mais atrasado, que pode só ser limitante ou não a atuação do engenheiro aí. Então vamos lá, por partes. Você acha isso lá no site da Câmara ou do Senado, não sei onde é que está. Mas se não achar, anota aí, por favor, ricardosalomão@hotmail.com, manda um e-mail para mim, Ricardo Salomão, tudo junto, minúsculo, sem acento, @hotmail.com, e eu mando para você o projeto. Tá? E quem mais quiser. Mas Yara, deixa eu só prosseguir aqui. A segunda pergunta é a seguinte, embora realmente não seja o foco, a nova lei aqui, porque ela tem muitas alterações, mas na questão da necessidade de ter essa formação, não existe isso. O que a lei propõe é que seja estimulado que nas universidades e instituições de ensino incluam nas suas disciplinas, nos seus currículos escolares, disciplinas sobre mediação e arbitragem. Então, é um estímulo à capacitação, não é uma exigência. Tá? Então, quanto a isso, então. Uma coisa importante agora, para vocês saberem, a nova lei propõe que a mediação, uma vez iniciada a mediação, o prazo prescricional seja interrompido. O que é uma grande mudança. É uma pequena grande mudança. Porque até agora a mediação não interrompia o prazo de prescrição. E os nossos prazos hoje são muito curtos, né, depois do novo Código Civil. Então as empresas estavam com receio de queimar o prazo de prescrição e preferiu ir direto para a disputa. Mas agora não. Quer dizer, se for aprovado dessa maneira. Então, tem várias coisas nesse sentido, mas nenhuma restrição. Pelo contrário, amplia. Não sei se vai ser aprovado assim. Tá? Fala seu nome. Boa noite, professor. Eu sou Ricardo aqui da DCO, do Clube de Engenharia. Eu estava até vendo pelo webmail. Com relação à lei de arbitragem, ela sofreu ou ainda sofre uma série de questionamentos pelo Poder Judiciário. Havia uma dúvida quanto à aplicabilidade dessa lei, se ela realmente poderia vingar. Eu não sei o estado atual dessa discussão, principalmente no setor imobiliário, aqueles contratos que são feitos e que lá numa última cláusula em negrito é colocado de que as pessoas que assinam o contrato aceitam a arbitragem, mas que pode haver inclusive contestações judiciais se uma das partes se julgar prejudicada. Então uma pergunta, um dos itens é esse. O outro item é que a lei não prevê um árbitro e 2 assistentes técnicos. É isso aí, né? No caso aí que o senhor mencionou, poderia ser subtraído esse árbitro e ficarmos apenas com os assistentes técnicos. Seria uma ótima sugestão, aceleraria o processo todo, inclusive. E uma terceira e última questão com relação à remuneração desses assistentes técnicos. O assistente técnico, ele seria remunerado por quem? Pela parte que perdeu ou por cada uma das partes remuneram esse assistente? Digo isso que eu fui várias vezes assistente técnico de uma empresa que me financiou o curso de arbitragem, inclusive. Aí eu fico sem jeito, inclusive, de cobrar qualquer remuneração, né, nesse aspecto. Então vamos lá. Primeira coisa,
a questão da validade ou não da lei de arbitragem, ela é questionada em determinados casos, como, por exemplo, as construtoras que você mencionou, nos seus contratos de compra e venda de unidades imobiliárias, algumas construtoras incluíram a cláusula compromissória. Mas o Poder Judiciário entendeu que, em contratos de adesão, que é o caso, não é válida a cláusula compromissória. Seria a mesma coisa, por exemplo, que a gente fazer um contrato com a Oi para ter uma linha telefônica e a gente não poder usar o juizado especial porque no nosso contrato tem uma cláusula compromissória que a gente tem que ir para uma arbitragem. E a arbitragem é cara. Então, na realidade, o Poder Judiciário entendeu o seguinte: olha, isto é uma maneira de inibir o acesso do consumidor à justiça. Então, não é válida essa cláusula. Com a nova lei, existem condições específicas para as relações de consumo. É uma das novidades da nova lei. Para que a arbitragem vá também migrando para as relações de consumo, em condições específicas. Então, tem um avanço nesse sentido. A segunda pergunta que você falou, eu queria esclarecer, talvez não tenha sido muito claro. Não é que você tem um árbitro e 2 assistentes técnicos, não. Você tem um perito designado pelo tribunal arbitral e 2 assistentes técnicos